palavra de Deus, amém? Livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 4. Versículo 14. Amém? Lemos a palavra do Senhor. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que foste levantada a rainha. Amém? Oremos pela palavra com o nosso pastor. Senhor Deus, te agradecemos por esta manhã. Manhã esta que queremos ouvir a tua palavra, pela instrumentalidade da tua filha. Querido Espírito Santo, fale conosco. Desperta-nos, revoluciona-nos, transforma-nos e sejamos abençoados nesta manhã. Use a tua filha indo além do que ela tem preparado. Surpreenda-nos neste dia, para a tua honra e tua glória, em nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amém. A igreja pode tomar os seus assentos, amém? Louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém? Eu pensei que estaria livre de estar aqui. Durante a semana não tem sido fácil para mim, mas estamos num trabalho de oração e devemos aproveitar mesmo todos os dias, amém? Porque temos um propósito, um objetivo esse que a nossa história é avançar. Para este ano, a nossa vida, os nossos projetos, aquilo que Deus preparou para nós em 2024 tem que se materializar ou se concretizar, amém? Então eu louvo a Deus também pela vida do pastor, um pai maravilhoso, um professor bom, um mestre, amém? Tem apostado em nós, pessoas que não pensamos nem imaginamos que teríamos capacidade de estar aqui em frente, mas Deus tem nos feito isso por intermédio da vida do nosso pastor, amém? Às vezes, por causa do profissionalismo, muita gente não aceita que pessoas vão à frente sem muito conhecimento, amém? Mas o pastor, ele tem acreditado naquilo que ele tem nos passado e tem nos encorajado a estarmos de pé para poder partilharmos alguma coisa da parte de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor. Tenho aprendido mesmo muito, amém? Porque se falar de forma natural, eu não sou uma pessoa de estar em público, amém? De falar em público, não sou. Sempre cresci muito acanhada, mas Deus tem permitido, porque a Bíblia diz, né, que temos que pregar o Evangelho, amém? Tímidos, assanhados, reservados como não, nós temos que levar a palavra de Deus àqueles que ainda não receberam, amém? Então vamos aplaudir pela vida do pastor e também a diaconisa Fineza, amém? Por ele ter sido mesmo um bom professor, amém? Às vezes eu espero que o pastor me fale, não filha, não faz, mas o pastor nos dá mesmo coragem, irmãos, amém? Glória a Deus por isso. Nós lemos uma história muito interessante, que a maioria de nós conhece, a história de Esther, amém? Por causa de uma história interessante, impactada, ela tem um livro escrito na Bíblia com o nome dela. Não só a história, mas também o livro foi atribuído o nome dela, amém? Nós lemos e conhecemos o percurso da rainha Esther.
ela estava numa terra, vivia numa terra que não era a terra que pertencia a ela. Dentro de um povo que não era o seu povo. Mas Deus, por causa do propósito, permitiu que ela reinasse em uma terra que não a pertencia. Amém? Deus, por causa do propósito, Ele pode permitir. Tem muita gente que não são de Luanda, amém? Mas estão aqui em Luanda e estão a fazer grandes coisas. Porque Deus pode permitir, eu não sou de Luanda, amém? Deus pode permitir que eu viva grandes coisas aqui nessa província de Luanda. Apesar de não ser de Luanda. É o que o Senhor fez na vida de Esther. Apesar dela não ser da Pérsia, ela se tornou rainha. Humanamente falando, Esther não tinha legalidade para ser rainha porque ela era estrangeira. Amém? Essa razão que a Bíblia conta que o tio teve que lhe instruir. Porque se fosse revelado a sua descendência, a sua terra, ela não seria rainha. E a Bíblia vai dizer que tudo lhe correu bem porque havia um propósito de Deus para Esther. Hoje eu quero falar sobre o tema que está mesmo ali. Se de todo te calares, agora de outra parte se levantará. O meu tema é: se de todo te calares neste tempo. Amém? Diante da tua situação. Se de todo te calares neste tempo. Numa outra palavra, eu estou a querer dizer: se você ficar calada nessa situação que estás a viver, nesta situação que estás a passar, neste plano que você tem para realizar, se você ficar calado, então não vai acontecer. Se de todo te calares. Esther, ela foi rainha numa terra que ela não poderia ser. E é engraçado que quando Deus está no propósito, tudo vai de acordo ao nosso favor. Se fosse pela beleza, Esther não estaria qualificada. Por quê? Primeira coisa, ela não é de lá. Havia uma norma para aquelas mulheres se tornarem rainha. Ela não é de lá. Então, sua beleza não seria suficiente. Sua formosura da Esther não seria suficiente. Ela precisava de um elemento a mais, que é a graça de Deus na sua vida. Para nós avançarmos em 2024, para que os nossos sonhos, os nossos planos, aquilo que Deus estabeleceu nas nossas vidas, nós precisamos caminhar com a graça de Deus. E nessa história, neste livro de Esther, nós vamos ver isso. A Bíblia fala que ela, quando entrou para ser treinada como rainha, o responsável que preparava as missas, vamos assim dizer, né, para o nosso tempo, ele fez algo diferente com Esther, amém? E era estrangeiro, mas teve um cuidado especial para Esther. E Esther seguiu as instruções do seu tio, omitiu de onde ela vinha, não falou a ninguém. E quando o rei viu Esther, escolheu ela como rainha. Amém? E tudo estava bem. Tudo estava a correr bem. Esther estava lá. O seu tio, pai que lhe criou, Mardoqueu, também estava feliz. Porque aquilo que eles planificaram deu certo. Só que não parou por ali. A Bíblia vai dizer que havia um homem que sentia ódio, raiva, ciúme, inveja de Mardoqueu. Em outras linguagens diz Mardocai. Amém? Sentia. E essa única pessoa foi suficiente para abalar, para trazer instabilidade no meio do povo. Uma única pessoa pode ser suficiente para abalar, para trazer instabilidade na tua, na minha, na nossa família. Não foi preciso muito, foi apenas Amã, influenciado pelas forças demoníacas, para poder destruir o povo de Israel. E quem é que ele escolheu? O rei. Disse: eu preciso atingir esse povo de uma maneira que não haverá saída,
de uma forma que eles não terão como se escapar. Se for eu, Naamã, decretar, não vai valer em nada. Mas a palavra do rei, ninguém pode revogar. Então eu vou destruir este povo. Ele arquitetou o plano. A Bíblia diz, apresentou o plano ao rei. E o rei concordou. Amém? Sem rei saber que a mulher estava dentro deste plano maléfico. Amém? O rei concordou. E depois do rei concordar, entramos no capítulo 4. A notícia se espalha. Quando a notícia se espalha, se você ler com calma o versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, a Bíblia vai dizer que a notícia se espalhou. E quando a notícia se espalhou, eles leram este decreto em todas as províncias, em todas as cidades. Eles leram esse decreto, que o povo de Israel, naquela data, o povo judaico naquela data, teria que ser morto. E eles não tinham meios para poder se defender. Amém? Não tinham. Eram estrangeiros, a força acabou. Quem é que podia lhes dar equipamento? Amém? Você, quando é estrangeiro numa terra, não é fácil. Os privilégios não são os mesmos. Mas com Deus do nosso lado, podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas. Houve uma grande aflição no meio do povo por causa desse decreto. Por causa deste decreto, a Bíblia diz que o povo de Israel, quando ouviu esse decreto em todas as províncias, eles rasgaram as suas vestes, colocaram cinza sobre a cabeça em sinal de aflição, em sinal de desespero, porque eles tinham noção que não tinham meios como se defender. Primeiro, eles sabiam que naquela terra eles, propriamente dizendo, não tinha ninguém na linha da frente, apesar de Ester estar na linha da frente. Mas o povo da Pérsia não sabia que Ester era judaica. Amém? Não sabiam que ele era judia, não tinham noção disso. Então o desespero foi grande, porque havia um segredo. Um segredo que não foi revelado, quem era Ester. E não tinha ninguém na linha da frente, não havia desconforto. A Bíblia diz que eles se encontraram em desespero. E Ester, no versículo 4 mesmo, no capítulo 4, Ester ouviu que o seu tio rasgou as suas vestes, que o seu tio ou seu primo colocou cinza sobre a cabeça. E ela, sendo uma mulher hebraica, ela sabia que quando alguém fizesse isso, era sinal de tristeza profunda, era sinal de desespero. E a Bíblia vai dizer que ela mandou vestes novas. Mas Mardoqueu não queria vestes novas. Mardoqueu queria solução. Mardoqueu queria solução para o decreto que foi estabelecido no povo de Israel. E a palavra de Deus vai dizer que Mardoqueu disse a Ester: não é isso que eu quero. A Bíblia diz que ele manda, no versículo 13. Não, disse assim, então Mardoqueu mandou que dissessem a Ester: não imagines que por estar na casa do rei, apenas tu entre os judeus escaparás. Amém? Por que Mardoqueu mandou este recado? Porque Ester tentou lhe consolar de uma outra maneira, dando vestes, dando roupa. Mas o Mardoqueu precisava trazer a consciência da Ester, da realidade da situação. Às vezes nós estamos diante de uma situação, às vezes nós estamos a viver coisas que já tinham que ser resolvidas, mas elas não foram ainda resolvidas, porque nós não temos consciência do estrago que isto pode causar lá mais à frente. Foi o que Ester estava a fazer com Mardoqueu. O Mardoqueu estava a fazer com Ester. Que não é só uma questão de roupa.
Esther, nós precisamos nos levantar, porque a nossa história é avançar. Não importa o lugar em que nós estamos, não somos obrigados a viver oprimidos. Não podemos ser obrigados a viver acanhados e os nossos sonhos serem mortos. Esther precisava dizer, Mardoqueu precisava dizer a Esther. Aqui eu fui pensando, eu vi alguém aflito, alguém que as suas emoções estavam abatidos, alguém que até Esther, sendo rainha, o seu psicológico foi afetado. Diácono Gaspar, o psicológico do Mardoqueu foi afetado, as suas emoções foram afetadas, mas há algo nesta palavra que eu consegui perceber, que apesar do seu psicológico ser afetado, apesar das suas emoções serem abatidas por causa da realidade que eles estavam a passar, mas o seu estado espiritual não foi abatido. Não foi abatido. Igreja, lê o que ele disse. Para os judeus, socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, e a casa de teus pais, perecereis. Olha quando o psicólogo não está abatido. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste levantada, rainha. Quando o nosso estado espiritual não está abatido, nós conseguimos enxergar caminhos aonde não há caminhos. E isso só é possível por causa da consciência que nós temos da promessa de Deus em nossas vidas. Mardoqueu conhecia a promessa que Deus tinha para o povo de Israel. Mardoqueu sabia da promessa que Deus fez a Abraão no capítulo 13 do livro de Gênesis. Então, aquilo foi o combustível que lhe fez, apesar do seu emocional estar abatido, apesar do seu físico estar abatido, o seu psicológico for mexido, mas a Bíblia vai nos dizer que o estado dele espiritual não foi abatido. Porque veio uma palavra. E nesta manhã está a vir uma palavra para nós. Se de todos te calares neste tempo, você não vai viver o avançar é a minha história, irmã Gisela. Se de todo te calares em 2024, você não vai viver o avançar é a nossa história nesta igreja. Muitas das vezes nós olhamos, na igreja há sempre situações, no trabalho há sempre situações, na família há sempre situações difíceis. O estado emocional, físico, psicológico do pastor pode estar afetado, amém? Mas o espiritual não. Porque ele sabe que tem alguém que precisa se beneficiar de Deus. E para essa pessoa se beneficiar, o meu estado tem que estar para cima. O estado psicológico, vocês não entendem, uma mãe que está vendendo jinguba e tem 4 filhos estão na escola. O que lhe motiva ela a ir vender é que, apesar da circunstância, o seu estado espiritual não foi abalado. Então ela vai vender a jinguba, não importa se o filho todos os dias vai ir com aquele chinelo, mas ela vai vender porque há um propósito. Ela quer ver o seu filho médico, ela quer ver o seu filho engenheiro, ela quer ver o seu filho na linha de frente da sua família. Então é a mesma coisa que acontece dentro da igreja. Pastor sabe que tem pessoas que precisam estar na linha da frente da sua família para mudar o percurso da sua história. E se o seu estado espiritual estiver abatido, coitados de nós. Porque a carne
A Bíblia diz que a carne é quê? Mas o espírito está sempre pronto. A palavra de Deus nos diz isso. A carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. E eu vejo Mardoqueu se posicionando como um pastor dentro de uma igreja. Por quê? Porque o estado espiritual da Esther já estava embaixo. Amém? Ela disse, eu não posso fazer nada, eu não tenho como fazer, apesar do lugar em que eu me encontro. Mardoqueu está lhe dizer, não, Esther, vem, eu te ensinei das promessas de Deus para o nosso povo. Mídia, coloque no versículo 15, 16. Eu te ensinei sobre as promessas de Deus. Veja como é que o estado dela espiritual, que estava fraco, começou a ganhar vida. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais. Alguém que disse que não podia, mas começou a se levantar. Alguém que veio aqui na igreja diz, pastor, eu não vou conseguir, mas sai daqui de pé levantando, dizendo que se neste trabalho eu estou, eu vou ser alguém. Se nesta cidade onde eu nasci, se nessa cidade onde eu estou, eu não sou nada, eu vou ser alguém. Veja, não comeis nada e não bebeis por 3 dias, amém? Nem de noite e nem de dia. Há uma instrução para nós no avançar, é a minha história. 21 dias de oração. 21 dias de oração. Às vezes, por causa da realidade da vida, as circunstâncias da vida que não são fáceis, são muito duras, são muito difíceis, nós não conseguimos nos levantar. Isso por quê? Porque o nosso estado espiritual também foi abatido. Mas quando ele é levantado, nós conseguimos entender algo que eu escrevi, a primeira coisa. O propósito, quando você entende o propósito, o medo desaparece. Quando você entende o propósito, o medo desaparece. Então eu escrevi, o propósito nos faz vencer o medo. Mardoqueu, no versículo 14, no final, ele falou, talvez por causa disso é que você foi levantado a rainha. A Esther aí entendeu. Quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, quando você entende o propósito de Deus pela qual te trouxe aqui nesta igreja, o propósito de Deus pela qual você nasceu em Angola, neste país, você muda, o medo se afasta automaticamente da sua vida. E quando o medo se afasta nas nossas vidas, nós conseguimos avançar. Nós conseguimos avançar. Por quê? Porque há uma clareza pela qual Deus nos levantou. Há uma clareza nos sonhos de Deus nas nossas vidas. E nós vimos essa clareza aqui. Mídia, Deus abençoa. Olá. Ela, quando entendeu o propósito, disse não. Mandou o recado, vai. Ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. Jejuai por mim. Não comais, nem bebês por 3 dias. Nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. E ela vai mais além. Pois irei ter com o rei. Olha o que ela diz. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ela está a dizer, se eu tiver que morrer, vou morrer, mas consegui vencer o medo. Consegui entender o propósito. Se eu tiver que perecer, pereci. Eu quero Mardoqueu na minha vida. Porque o meu estado espiritual, ainda que eu estiver na cama do hospital, ele tem que se manter ativo. Tem que estar disposto.
E se eu estiver na cama do hospital e tiver algum doente, eu tenho que professar o nome de Jesus naquele doente. Porque o meu estado espiritual está pronto. Esther entendeu o propósito. Ela disse: eu não posso me calar, eu não posso me esconder, eu não posso deixar de fazer alguma coisa. Meu 2024 tem que ser diferente. Tem que ser diferente. É o propósito que nos tira o medo. Você precisa entender o propósito para a tua vida. Em 2024 foi nos apresentado uma palavra: avançar é a minha história. Será que você entendeu? Será que eu entendi? Será que nós, igreja, entendemos o que é avançar? É a nossa história. Quando nós entendermos isso, o medo vai ter que sair. O medo vai sair. E nós vamos nos colocar. Por quê? Porque não é tempo de nós nos calarmos. Não é tempo de nós nos calarmos. E eu fui descendo e entendendo esta conversa no capítulo 14. E eu tirei lá o meu segundo ponto, que está ligado mesmo ao primeiro. Amém? Mídia, coloca versículo 15, por favor. O propósito nos revela aquilo que o pastor nos pregou. É estratégia. É estratégia. É estratégia. Se de todo te calares, você não terás estratégia. Se você se esconder, você não verá estratégias para poder mudar a tua situação. Se você não fizer alguma coisa, mãe, pai, pelos teus filhos, você não vai ver aqueles sonhos que você tem para os seus filhos se materializarem. Mardoqueu precisava trazer a consciência da Esther. Precisava trazer a Esther para a verdadeira realidade. E ele usou palavras duras. Nós, os filhos, muitas das vezes não queremos ouvir palavras duras. Mas a Bíblia está nos dizendo, Mardoqueu lhe falou: ouve, Deus pode dar solução para o povo de Israel. Mas você não se esqueça que você é a casa do teu pai perecerão. Isso é uma dura realidade. Como é que se Deus tem estratégia para o povo, eu não vou estar contada? Aqui tem algo que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Existe uma bênção coletiva. Que se você não estiver naquela coletividade, você não vai receber. O avançar é a minha história, é uma bênção coletiva. Amém? Porque a palavra profética para a nossa igreja, Adonai, amém? Então, se você não estiver no meio daquela coletividade, esta declaração profética para a tua, para a nossa vida, não vai se cumprir. Que ninguém fica de fora. Que ninguém fica de fora. Vê, então disse Esther que respondesse a Mardoqueu. Vê, disse Esther que respondesse a Mardoqueu. Que Esther começou a ter a revelação de uma estratégia para poder mudar aquela situação que lhes foi apresentado. Todo o propósito, ela tem que nos revelar uma estratégia. E nós começamos com uma estratégia. 21 dias de oração e jejum. É uma estratégia para nós vencermos e vivermos aquilo que nós esperamos neste ano. Mas você precisa estar no meio da coletividade. Porque é uma bênção coletiva. Não esteja de fora por influência de ninguém. Não esteja de fora por causa do medo. Não esteja de fora porque alguma coisa na tua vida não vai bem. Esteja só no meio. Uma brasa, ela consegue acender a outra brasa. Se eu estou fraca, há uma irmã aqui que vai me afetar. Então esta bênção também vai se cumprir na minha vida.
não esteja de fora. A Bíblia diz: se de todo te calares. Existem pessoas na igreja a viverem situações difíceis, mas eles estão calados. Que nem o pastor sabe, amém? Nem o líder sabe. Se o pastor não sabe, imagina o líder. É como, amém? Porque nós primeiro viemos no Pai, amém? Coletividade. Se você não estiver no meio do coletivo, você não vai viver isto na tua vida. Não é tempo de nós nos calarmos, igreja. Não é tempo de nós nos fecharmos. Não era uma situação fácil. Imagina você, já te disseram conforme a irmã de lá de onde pregou. A quem já lhe deram a mesma data dela na campa, já está lá estabelecida, amém? É tipo essa história, amém? A data da morte já estava estabelecida. Não é fácil. Não é fácil. Jesus. Não é. E a Bíblia vai dizer que ela teve que entender, não. Eu agora que já entendi o propósito de avançar a minha história, eu tenho que começar a traçar estratégia. E qual foi a estratégia? A primeira coisa foi se juntar em oração e em jejum, buscar a Deus de Israel para trazer a solução daquilo que não andou em 2023. A primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus Todo-Poderoso. Porque aquilo que não aconteceu na minha vida em 2023, em 2024 vai acontecer. Porque eu comecei com uma estratégia, avançar é a minha história. Eu tenho uma palavra profética, então eu preciso estar ativa. A Bíblia diz que nós fomos ungidas, né? Amém? Jesus enfatizou isso. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. A Esther foi ungida como rainha. Nós fomos ungidos como filhas e filhos de Deus. A Bíblia diz: nós fomos ungidos como sacerdotes, reis e rainha. Amém? E eu escrevi o que é a unção dentro da minha mensagem. A unção é a capacidade sobrenatural para realizar aquilo que no natural você não consegue. Capacidade sobrenatural para nós realizarmos aquilo que no natural nós não conseguimos. Então, se nós somos filhos de Deus, nós podemos todas as coisas, porque temos o nosso modelo, que é Cristo Jesus. Temos o nosso modelo. Mardoqueu teve que mostrar isso a Esther. E Esther disse: não. Eu tenho o meu modelo. Aquele que me fez chegar neste emprego, eu tenho o meu modelo. Aquele que me deu o casamento, eu tenho o meu modelo. Aquele que me deu a cura, eu tenho o meu modelo. Aquele que me deu a vida. Então eu não posso me calar. Não é tempo de nós nos calarmos. Nós temos um modelo e esse Cristo nos ungiu. Por isso estamos cheios do Espírito Santo. É para mudar as coisas que não estão a avançar em nossas vidas. É para mudar a realidade da nossa família. Há muitos Esther nesta sala que estão a fazer alguma coisa, mas há muitos que não estão. Nós não recebemos Jesus apenas para nós. Não. Eu não consigo entender às vezes, né? Eu sou da dizer para mim, não consigo entender. Crente no meio da família não sabem que ele é crente. Amém? Mas aqui na igreja, quando estamos moderados, é fogo. É não sei o quê. Mas na tua família não sabem que você é crente. É Jesus. Nós não queremos mais nos calar. Nós não queremos mais nos calar. O homem só dá aquilo que tem. É o que tem. Ei, pastor pregou no domingo passado. O homem só dá aquilo que tem. Pedro disse: o que eu tenho eu te dou. Nós temos alguma coisa para darmos na nossa família. Então não se cala.
A tua realização vai trazer pessoas para Cristo. A nossa realização em Cristo Jesus vai trazer pessoas para Cristo. É uma das coisas que me faz não desistir. É uma das coisas que me faz mesmo não desistir. A nossa realização, os sonhos têm que trazer pessoas para Cristo. Olha Esther, vivendo com um homem que não sabia o Deus da sua esposa, mas quando ela se revelou, Jesus, o rei conheceu o Deus de Israel e deu uma posição tremenda a Mardoqueu. Isso por quê? Porque ela se apresentou. Precisamos nos apresentar, porque não é tempo de nós nos calarmos. Crente que não tem ambição de crescer na vida, como é possível, irmão? Temos que crescer. Temos que crescer. Sou rica, mas sou de Cristo Jesus. A minha riqueza não pode mudar o meu posicionamento. A minha riqueza não pode tirar o meu lugar de filha. Quando Esther entendeu isso, ele está a falar para mim como um pai. Há pais que têm medo de puxar a orelha dos filhos. Não seja esse pai. Puxa. Porque há um propósito nisso. Ela vai te ouvir. Ele vai te ouvir como filho. Porque tem filhos porque são PCAs. Já não ouvem mais o pai. Mãe, pai, tias, tios, se de todo te calares. Se de todo te calares. Deus está a falar para nós. Nesta situação, se você se calar, precisas mudar este paradigma. Muda este paradigma. Muda. Se de todo te calares, você está vendo o teu filho a se afundar. Não desista dele. Não diz, esse miúdo já não tem solução. Não, seja insistente. Há alguma coisa boa aí por detrás. É apenas uma influência demoníaca. O rei não sabia que havia uma coisa boa por detrás. Um Deus todo-poderoso. Era apenas uma influência de Naamã que estava a lhe fazer ele matar o povo que tinha o Deus todo-poderoso. Aquela vizinha que te fala mal não sabe que há uma influência demoníaca. Aquele que te atormenta não tem noção de que é uma influência negativa, demoníaca na tua vida. E que você pode ser o canal para a salvação dele. Então, não é tempo de nós nos calarmos, porque avançar é a nossa história. Que a tua dificuldade não te faça calar. Que a doença não te faça calar. Que a miséria, a pobreza, a dor, a angústia, o sofrimento não te faça calar. Porque não é tempo de nós nos calarmos. Não é tempo. Não é tempo de nós nos calarmos. Não. E a Bíblia vai dizer que quando eles entenderam que não era tempo deles de se calarem, eles começaram a orar, começaram a jejuar. E houve algo que começou a acontecer. O rei começou a ter insônia. Enquanto você está nesses 21 dias, alguém tem que ter insônia para te abençoar. Alguém que te fez promessa tem que deixar de dormir para trazer a tua bênção. Eles começaram a orar e a jejuar. A insônia do rei não foi algo por acaso, foi propositado, porque a oração, ela pode tudo em seus efeitos. E a oração fez o rei perder o sono. Quando nós entendemos o propósito e começamos a viver o propósito, a igreja entende que o propósito, ele traz os recursos que nós precisamos para a realização dos nossos sonhos.
Por isso o rei começou a ter insônia. Aquilo eram os recursos a se materializar. Quando alguém não se cala mediante da sua situação e vai buscar o Deus de Israel, lá no céu os recursos começam a acontecer. Os recursos começam a acontecer. Olham para Eliseu. Lhe foi apresentada uma situação que segundo eles era culpa de Eliseu, porque o rei cercou a cidade por causa de Eliseu. E Eliseu disse: amanhã a esta hora haverá comida. Enquanto o oficial duvidou, a palavra de Eliseu estava a prevalecer. Eu não creio que Eliseu declarou e ficou assim. Amém? Eu creio que ele foi declarando, orando: Senhor, faça acontecer, que alguma coisa aconteça. Enquanto ele estava a fazer isso, estava a ter recurso. Os leprosos caminhando, eram os recursos que Deus estava a preparar, a trazer para a realização daquilo que foi decretado na vida do povo de Israel, que eles teriam comida, mas eles tinham que se levantar para fazer alguma coisa. Se esses leprosos não se levantassem, talvez a comida ia demorar, mas ia acontecer. Amém? Nós precisamos nos levantar. Mídia, por favor, coloca só Marcos capítulo 10. Se não estou em erro, se tiver, alguém vai me ajudar. Amém. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Tem algo aqui que Deus quer nos falar nesta manhã. Propósito. Quando nós entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Pode continuar. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Mas esses que lhe falaram não tem bom ânimo, é que estavam lhe mandando calar. Amém? Vamos seguir, amém? Lançando de si a capa, levantando-se de um salto e foi ter com Jesus. Amém? Podemos parar aqui. A Bíblia diz, eu não sei como é que está na versão, esse versículo 50, na versão nova versão, na versão linguagem de hoje, NTLH, né? Yeah. Tente meter NTLH no capítulo 10, versículo 50, se tiver. Tem algo aí muito bom. Amém? Yeah. Vamos ler todos nós. Amém? Não é esta versão. NTLH. Né? Então podemos, vamos. Vamos ler. Mardoqueu fez, o Bartimeu fez o quê? Quer dizer que ele tinha um peso, amém? Mas quando Jesus lhe chamou, ele teve que tirar esse peso. É a mesma coisa que Deus está a falar para nós.
Se você se calares, então vais continuar com esse peso. Mas se você não se calar, você vai ter a tua bênção. Você vai ter o teu milagre. Você vai ter a realização dos teus sonhos. Você vai ter o seu propósito. Mas o Bartimeu entendeu que eu não posso me calar. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha... Irmãos, entenda que era alguém que era cego. Ele não sabia se Jesus estava no lado direito, se Jesus estava do lado esquerdo, se Jesus estava à frente, se Jesus estava atrás. Mas tudo o que ele sabia é que ele tinha que avançar com seu destino, com a sua história e com seu propósito pela qual Deus lhe colocou aqui na terra. Então ele teve que gritar, ele teve que falar. Ele disse: eu não vou me calar. A Bíblia diz que lhe mandaram calar, estás a fazer barulho, cala. É assim que acontece. Algumas pessoas nos dizem: estás a fazer barulho. Por quê? Porque estás aí muito na igreja. Sou você que ora, sou você que busca. Mas eu não posso parar, porque eu tenho um propósito. Eu não posso me calar, porque eu tenho um plano. Então eu não posso dar ouvido àqueles que me querem calar. Porque no final das coisas, as pessoas que te impediam de você avançar são a mesma que vai te falar: levanta-te, ele te chama. São as mesmas pessoas que vão te aplaudir. São as mesmas pessoas que vão querer viver o que você viveu. São as mesmas pessoas. Então, nesta manhã, Cristo vem nos falar alguma coisa. Se de tudo te calares, neste tempo, irmãos da CCS, se de tudo te calares neste tempo, irmãos da CCS, como é que vocês vão viver o meu propósito? Como é que vocês vão viver os sonhos de 2024? Se de tudo te calares, Deus está a dizer para nós: olha para a tua vida, olha para a tua situação. Cristo já não vai morrer na cruz, porque Ele já morreu. Se Ele já morreu, Ele nos deixou todas as bênçãos. Então eu não posso me calar diante da situação em que eu estou a viver. Porque 2024 avançará a minha história. O que não está a sair tem que sair. Que o Espírito Santo nesta manhã comece a mudar a nossa mentalidade, conforme Ele trabalhou na mentalidade da Esther e deste cego Bartimeu. Alguém cego que não tinha nada, irmãos. Cego que não podia ver nada. Mas o seu estado espiritual estava ativo. Ele ouviu falar de Jesus. O que é que você tem ouvido falar de Jesus? Ele ouviu falar de Jesus e ele entendeu que não é tempo de eu me calar. Se Jesus está na porta, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar o meu 2024. Chega de dar ouvidos àquilo que não nos acrescenta. Porque esse cego me ensinou algo muito importante, irmãos. Se ele desse ouvido àquilo que não lhe acrescenta, ele não estaria curado. Porque lhe mandaram calar. Tem pessoas que ainda têm planos de voltar a estudar, mas as pessoas te mandam calar. Vai estudar mais para quê? Se você tem 5 filhos, você já tem 7 filhos, você já é avô, vai estudar mais para quê? Já tens filho doutor? Não, estão a te mandar calar, minha mãe. Volte a estudar. Volte a estudar, meu irmão. Estão a te mandar calar. Essa doença já não tem cura. Essa doença não tem solução. Essa doença não tem saída. Irmãos, estão a te mandar calar. Mas não é tempo de nós nos calarmos. Não é tempo de nós nos calarmos. Não é tempo de nós nos calarmos. Tentaram calar o cego Bartimeu, mas ele foi tão insistente, porque ele tinha um sonho. O sonho dele era voltar a ver. O sonho dele era viver de forma independente.
mente. O sonho dele era poder fazer algo que ele nunca fez, que ele foi condicionado por causa da cegueira. Existem condições que nós somos obrigados a viver, porque alguém fez isso por nós, porque alguém fez. Irmão, o foco não é aquele que fez, mas o nosso foco tem que ser naquele que resolve. O nosso foco tem que ser naquele que resolve. E quem resolve é Jesus Cristo de Nazaré. Jeremias 29, 12 a 13, no versículo 3, Deus disse, 13: se vocês me buscarem de todo o vosso coração. Ai, como esse versículo, de quando em vezes, quando eu estou abatida, esse versículo me ajuda quando o Espírito Santo coloca na minha mente. A Bíblia diz: se vocês me buscardes de todo o vosso coração, eu vou vos responder. Eles tiveram que buscar, porque no versículo 4, capítulo 4, versículo 12 e 3, a Bíblia diz que eles oraram, mas não era isso. Deus queria mais. Você pode dizer: 2023 eu já orei, irmão. Deus quer mais, faça mais, porque a vitória é maior para 2023. E quando eles entenderam, começaram a buscar Deus de todo o coração, a Bíblia vai dizer que eles viram a resposta. A primeira resposta foi: aquele que estabeleceu a dor para eles foi morto pelo próprio rei, que assinou o decreto dele, na própria armadilha que ele fez. Os nossos inimigos, através das nossas orações, através do nosso foco no propósito de Deus, vão cair nas próprias suas armadilhas. Vão cair nas próprias suas armadilhas. Foi o que aconteceu. A armadilha que ele fez, ele caiu. E o que assinou o decreto contra o povo é o que assinou o decreto contra a morte dele. Quando Deus se levanta, ninguém pode impedir. Quando Deus está no controle, ninguém pode impedir. O Senhor está no controle das nossas vidas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não te cales naquele plano. Não te cales naquele projeto. Não te cales nessa dor. Não te cales nessa angústia. Não te cales neste sofrimento. Não te cales na família onde você nasceu. Você precisa orar para que Deus mude esta realidade. Você precisa mudar. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Avançarei a minha história. E Deus está a dizer: então vocês vão me chamar, porque avançar é a vossa história, e eu vou vos responder. Então vocês vão me chamar, porque avançar é a minha história, é a nossa história, e eu vou vos responder. Deus está a dizer para nós: como você entendeu o propósito, você vai se levantar. Como você se levantou, Deus vou responder naquilo que você se levantou. Igreja, se coloca em pé e vamos orar a Deus. Eu vou responder naquilo que você entendeu como propósito. Será que há alguém aqui que ainda não entendeu o seu propósito? Você tem que entender nesta manhã, amém? Volte a sonhar. Volte a olhar nos planos. Volte a olhar nos projetos. Enquanto a vida, ainda temos esperança. Ainda temos esperança. Avançar é a minha história. Avançar é a minha história. Há uma profecia sobre nós. E Mardoqueu apresentou esta profecia a Esther. Diz Esther: nós não vamos fracassar sobre esta lei. Nós não vamos fracassar sobre este decreto. Nós não vamos fracassar sobre esta situação. Há uma profecia. Então não te cales. É tempo de você orar. A tua primeira oração é esta. Diz: eu não vou fracassar. Eu não vou fracassar neste projeto. Eu
eu não vou fracassar. A igreja está a orar. Toma liberdade, fique à vontade, entra em batalha, declara: avançar é a minha história. Eu não vou fracassar, eu não vou fracassar. Eu não vou ficar para trás, eu não vou ficar para trás, eu não vou ficar para trás, eu não fracassarei, porque avançar é a minha história. Há uma profecia sobre mim. Declara isso, irmão, declara isso, irmão. Há uma profecia sobre mim, por isso eu não vou fracassar, eu não vou fracassar, eu não vou fracassar. Há uma profecia sobre mim. Alguém está a declarar isso?